Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciando o nosso encontro desta semana, queremos agradecer pela vida, nos louvar, pedir suas bênçãos, pedir um abraço fraternal e agradecendo a Mestre Jesus que está sempre conosco. E assim, juntos pela vida, podemos aprender o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, Pai, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. E assim seja, né, do Pai, por sua graça, agora e sempre. E aí, boa noite a Bárbara Santana Neri, Barros Maurício, Carlos Santana, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, mas todos vocês que estão aqui, chegando conosco, chegando para este momento onde nós estamos então, iniciando mais uma semana e agradecendo a Deus como sempre, claro, também agora agradecendo a participação, não é, de todos vocês, e como sempre, eu e Célia, aqui, esperando que esteja tudo bem com vocês, mandando o nosso abraço, dizendo de todo coração, sejam muito bem-vindos e que possamos ter um belo encontro, que sempre é agradável com o Evangelho, com Joana de Ângeles, né? Sempre falando coisas boas para todos nós. E assim, amigos queridos, Evangelho de hoje, nós vamos ter então caracteres do verdadeiro profeta. Pois é, estamos no capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Falamos semana passada, né, para não acreditar em todos os espíritos, falamos sobre falsos profetas. Hoje nós vamos falar então sobre caracteres do verdadeiro profeta. Né? Aquele então em que quando identificamos determinadas características, e que aquilo que ele diz realmente fala ao nosso coração, estando de acordo com o Evangelho, como a gente bem sabe, é algo que nós podemos levar em consideração, não é? Claro, sempre usando nossa lógica, nossa razão. E nós temos aqui hoje também Joana de Ângeles, e Joana de Ângeles vai nos falar sobre advertência de amor. Advertência de amor é o capítulo 12 do livro Desperte e Seja Feliz. Olha que beleza, advertência de amor. Vamos ver o que ela nos fala daqui a pouquinho. Mas por enquanto nós vamos aqui ficar e ouvir, né, e ver, ler, acompanhar o Evangelho que nos fala sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Tantos profetas existem hoje, ainda mais com o advento da mídia, com essa facilidade de comunicação todos nós temos, existem profetas em todos os lugares, pois é, então por isso mesmo que nós vimos que é necessário muita cautela, usar muito a lógica nessas situações. Vamos então ver caracteres do verdadeiro profeta, que é uma mensagem então de Erasto. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, elabora-se uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los. Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão àqueles que sabem e que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem muito fraco para as carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais que o aprendiz. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência
e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esses objetivos. Por isso, porque, aliás, me perdi um pouco, vou começar de novo nesse trechinho, né? Ao vivo é sempre assim. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo. Porque, se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Por isso, concluí que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência: se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome no qual se abriga, não é senão um estrião de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignora a si mesmo. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força e pelo seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige, com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam, eles mesmos, como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos dos mais cegos. É que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, não tereis mais Deus. Se tirardes uma das suas virtudes do Cristo, todas, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Aí está a questão. Olhai, perscrutai seus pensamentos e seus atos e reconhecereis que lhe faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há nesse momento em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João, São Pedro. Certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas que terrível justiça os espera. Podeis estar disso certos. Erasto, Paris, 1862. Pois é, meus amigos, vede então aí o que nos fala o Evangelho, não é? E uma coisa que a gente pode colocar já, e que está escrito aqui no próprio texto, não é, do Erasto para todos nós nesta noite, é o seguinte, ele diz o seguinte, numa palavra,
Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo, fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. É o que nos fala aqui Erasto, né? E diz ainda o seguinte: o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência realizadora de suas obras. Se ele está, por seu caráter, suas virtudes, suas inteligências, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um estrião de baixa categoria, que não sabe nem mesmo copiar o seu modelo. Aí, palavras do Evangelho para nós, falando sobre falsos profetas, que, vamos dizer assim, né? Bom, podemos colocar que há muitos e muitos deles espalhados por aí, e que muitas vezes, claro, preocupam-se mais com si mesmos, com seus ganhos, com sua fama, do que exatamente em trazer as verdades, digamos, verdadeiras, né, que Jesus nos colocou. Né? Há uma imensidão de pessoas que realmente divulgam a palavra do Cristo, religiosos de alta categoria, de coração extraordinário, isso aí não tem como negar. Mas, por outro lado, existem aqueles que abusam, né? E a gente sabe muito bem disso. Falam coisas completamente fora da realidade e muitas vezes exigem dos seus fiéis coisas que nem mesmo os seus fiéis podem ali dar, podem ali contribuir. Mas fazem disso uma questão extraordinária, como se pudéssemos comprar algum tijolo no céu, que é algo que a gente sabe que não existe, realmente não existe. E muitos, obviamente, acabam se beneficiando de várias situações ou de várias maneiras pelas quais eles trazem a palavra de Deus, falam sobre Jesus, etc. e tal. Mas a todos nós é dado o quê? É dada a liberdade de escolher. É dada a liberdade de crer ou não crer. Mas agora essa liberdade também, ela precisa ser bem fundamentada no próprio conhecimento de quem vai ouvir e de quem vai decidir para que lado vai, para que doutrina vai, para que religião vai. Enfim, o caminho que ele vai seguir. E a completa ignorância do caminho que se pretende seguir é um empecilho muito grande, muitas vezes, ao progresso que ele está querendo atingir. Porque se quando vamos viajar, não fazemos lá o nosso roteiro, vemos onde vamos ficar, vemos o custo, vemos como vamos nos deslocar, é o conhecimento do roteiro, nós podemos ter problemas. Assim como nessa decisão, quando a gente coloca, inclusive, nosso caminhar, né, a nossa fé, se também não soubermos os passos que estamos dando, podemos também ter grandes desilusões em um determinado momento. Então, cabe a nós, ouvintes, claro, analisarmos se aquilo que nós ouvimos está dentro daquilo que Jesus nos trouxe, daquilo que prega, né, a própria religião, a própria doutrina, e basicamente dentro do amar ao próximo como si mesmo. Né? Não explorar ao próximo como for possível. E a gente sabe que é muito disso por aí. Benefícios próprios que infelizmente denigrem, né, a própria palavra, que se arvoram e que tantas vezes falam em nome de Deus, dos santos, etc., como a gente viu aí. Então, sempre um pouquinho de cuidado faz bem para todos nós, não é? Um pouco de utilização da razão, da serenidade, da análise, para vermos se estamos caminhando realmente para e por um caminho mais seguro dentro daquilo que a gente espera que a própria religião traga para todos nós. Cabe a nós ouvirmos, analisarmos, ponderarmos e tomarmos nossas decisões. A cada um de nós é dado esse direito. Muito bem,
Vamos aqui cumprimentando então também o Roberto Messner, Alzira Crepaldi, Judélia Lima, também Sandra Oliveira Vitor, Edmar José Bueno, Sandro Machado, nosso prezado Barros Maurício. Também aqui nós temos o Edmar, né? José Bueno, como nós já falamos da Bárbara, falamos da Ivana, do Carlos Santana e de todos vocês que estão conosco, que é sempre importante estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais, não é? Prestarmos aquela devida atenção naquilo que o Evangelho nos traz e também naquilo que Joana de Ângeles traz para nós. E hoje a Joana de Ângeles, né, traz para nós o texto Advertência de Amor, que está lá no livro Desperte e Seja Feliz. Vamos ver o que ela nos fala então? Vamos ver. Vamos aqui, correr um pouquinho no texto, já deixar prontinho. Está aqui, está aqui, está aqui, subindo um pouquinho, aí. E ela fala o seguinte para todos nós. Fala-nos o Evangelho do Senhor, que nos futuros dias, por ele previstos, a dor ganharia dimensões inimagináveis, arrastando multidões ao abismo, ao desespero, fazendo que o delírio e o desequilíbrio aturdissem a humanidade. Na simbologia profética, ele caracterizou as horas terríveis, vestindo-as de alegorias. Vivemos hoje esses dias prometidos, sem nenhum retoque e nem disfarce. Anunciam-se as horas graves das transformações dos homens, da mudança vibratória do planeta. Ninguém se engane ou engane a outrem. Clareados pela razão da fé espírita, tenhamos a lucidez do discernimento, a perseverança da convicção e a coragem de porfiar fiéis, continuarmos fiéis até o fim. Cultiva a paciência, mantendo alto e nobre o ideal da fé espírita. Não reajas pelo hábito de reagires, age pela consciência do equilíbrio. Não podes ser confundido com aqueles que perderam a fé, que desconhecem o reino de Deus e se utilizam dos mesmos mecanismos vis para a sobrevivência em glória no corpo e os triunfos mentirosos da ilusão. A consciência da fé proporciona a harmonia da paz e nela a felicidade real. Não te permitas contaminar pela pestilência da loucura que a todos atinge. Vitimado, banha-te na água lustral do Evangelho, retempera o ânimo, recompõe a atividade, volta à paz. Avançar é a meta, seguir sempre é a diretriz. Não faltarão provocações e tentações, porque estes são dias de loucura. Não te deixes enlouquecer. São horas de agressividade. Não te permitas enfurecer. São momentos de tragédia. Não queiras sucumbir nas mãos dos maus, por motivos que não se justificam. Sucumbir somente pela glória do serviço a Deus, do irrestrito dever da caridade, na vivência suprema do amor. Ora mais um pouco. Vigia mais, advertido quanto ao rolo compressor que avança inexorável, esmagando os distraídos. Os tempos por fim chegaram, mas recorda-te, Jesus está conosco. Não se deixe entorpecer quando não compreendida, nem estaciona diante dos obstáculos. Jesus é o objeto e exemplo máximo que deve servir de modelo. Portanto, mesmo ultrajado, perseguido sistematicamente, ele perseverou até o fim. Se te vinculas a ele, perceberás o seu ânimo invadir-te o organismo. E nada poderá impedir-te de seguir adiante. Não te preocupes em criar novidades que promovem o ego, mas sustentarás o belo, o bom e o nobre onde estejam. Vitalizado por essa energia, terás resistência para vencer as tentações
da inferioridade moral, tornando-te um pouso de esperança para os desalentados e um estímulo para que se ergam os caídos, experimentando grande felicidade em tudo quanto faças, onde quer que te encontres. É Joana de Ângeles falando, né, sobre os nossos tempos atuais. Esse livro já tem aí um bom tempinho, mas traz para nós, né, e claro, aqui na visão dela, e bem informada como ela é, na questão do plano espiritual, as dificuldades do mundo que nós passamos, que nós estamos enfrentando. E ela deixa bem claro que as dificuldades vão continuar. E continuarão também por causa de nós mesmos, independente de tragédias e etc., coisas do planeta que são naturais, não é? Movimentações de placas, terremotos, as coisas mais naturais, mas também aquilo que nós causamos com essa questão climática aí, que claro, tem os negacionistas de plantão, né, que negam, não, mas nós sabemos que eles também sabem, né? Eles não são completamente destituídos e fora da realidade, também sabem, claro, mas por seus motivos que a gente sempre diz, né? Olhando para dentro, só olhando para o umbigo, eles, né, estão ali. Mas todos nós sabemos. E aí nós, infelizmente, né, por nossa ganância, muitas vezes, por nossa ignorância também, prejudicamos em muito esse planeta que nós estamos e há uma instabilidade geral relacionada ao clima. Né? Nós sabemos que as estações bem marcadas já praticamente não existem. Sabemos de tempestades de neve, tempestades de granizo, inundações também causadas por esse desequilíbrio. Mas, enfim, exemplos para nós do que nós precisamos tomar cuidado, daquilo que precisamos lutar para recuperar, porque esse é o mundo em que vivemos. Esse é o mundo em que nós estamos agora, em que os filhos estão, em que os netos estão, em que os bisnetos, muitos já estão, outros estarão, tataranetos, e olha aí, já são 4 gerações. 4 gerações, vamos colocar mais de 100 anos. Né? Vamos aí colocar 100 anos. Como é que estaremos daqui a 100 anos? Então, daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos? 30 anos. Né? Podemos estar tecnologicamente extraordinariamente desenvolvidos, mas a questão é, como estará o solo em que nós pisamos? Como estará o ar que nós respiramos? Como estará o alimento fundamental para a nossa manutenção física, corpórea? Estará em boas condições ou não? Então são muitas coisas a nós discutirmos, pensarmos. Aqueles que brigam pelo poder, que fazem aquelas coisas que a gente conhece para ficar no poder, o que eles estão fazendo? O que já fizeram nesses anos também que já passaram, com tantas informações, tantos alertas já colocados por tantos e tantos. Né? E aqui Joana de Ângeles fala exatamente isso. Nós vamos ter tribulações? Vamos. Estamos tendo? Estamos. Tendência é piorar? Infelizmente é piorar. Piorar sim, não é sendo negativista, vamos dizer assim, mas uma constatação do meio, do momento em que nós vivemos. Onde que muitos se esforçam para, num esforço, tentar resolver problemas que podem ser resolvidos e outros não estão nem aí, muito pelo contrário, trabalham contra. Então, são situações em que nós precisamos estar alertas. Mas Joana de Ângeles também é bem clara. Isso é com cada um de nós. Nós precisamos sim acreditar em aquilo que a doutrina nos fala, aquilo que a palavra de Jesus nos traz. Amar um ao outro, procurar fazer o melhor, procurar se auxiliar, ser auxiliado quando necessário também, faz parte, né, dessa nossa evolução, faz parte de estarmos próximos uns aos outros, trabalharmos uns também pelos outros, porque ninguém vive só. E aquele que se isola não evolui de jeito nenhum. Né? Como adquirir conhecimento alguma outra coisa vivendo só? Uma criança que cresce, vamos dizer, no meio do mato, ficou o tempo todo lá, 10 anos, uma criança 10 anos no meio do mato. Quando ela volta para a nossa civilização, como que ela vai estar? Dá para você ter uma ideia? Aquela história do Tarzan lá, vamos dizer, trazendo para a nossa realidade, como que estaria?
Então, estarmos juntos é essa oportunidade de crescimento, de conhecimento, de praticar, de exercer, de procurar melhorar, também ajudar a que o próximo melhore, porque as dificuldades já estão e continuarão, como bem diz aqui Joana de Ângeles. Então, alerta para todos nós. E que nos sirva de alerta, não é? Essa que é a nossa realidade, procurando melhorarmos a nós e auxiliar aqueles que estão conosco e trabalhando para que possamos ter um mundo melhor. É a nossa expectativa, né? Então, oremos a isso e Joana de Ângeles traz os alertas, como sempre ela nos traz. E aniversariantes de hoje, temos o Fábio Fadel, temos o Gustavo Rodrigues, temos também o Paulette Franco. Parabéns! Hoje é aniversário, dia feliz, 13 de outubro. E amanhã, olha aqui, é o Marquinhos Silva, Marcelo Erondi, Calderipe Leal, olha que nome, né? Maria Cristina, Francisco Galhardi, Celso Tribicchio. Então, para todos vocês que aniversariam hoje, amanhã, o nosso abraço coração a coração, que Deus abençoe, fortaleça, que tudo corra muito bem e que trabalhem sim pelo amor, pela justiça, por esse planeta, para que nós unidos consigamos viver melhor hoje e, claro, preparar também para os descendentes de todos nós, não é? Então, meus queridos amigos, nossos cumprimentos e que Deus abençoe imensamente. Não se esqueçam de sempre plantar as boas sementes, não é? Então, vamos para o nosso encerramento, que já falamos do Evangelho de Joana de Ângeles, o Evangelho falando para nós sobre os caracteres do verdadeiro profeta, de Joana de Ângeles falando para nós sobre o amor, né? Sobre nos abraçarmos ao amor, com o amor, para prosseguir nossa caminhada que seja vitoriosa. Tá bom? Vamos então, neste momento que nos aproximamos do nosso encerramento, fazer a nossa prece, orar por aqueles que necessitam, por aqueles que nos pedem, por aqueles que não nos pedem, mas que nós também sabemos, e orar por todos nós, porque todos nós somos devedores, todos nós em todos os momentos passamos por dificuldades. Pedir as bênçãos e o fortalecimento do Pai sempre é uma boa pedida. Pedir, sim. Claro, Ele conhece nossas necessidades, sabe como nós somos, sabe das nossas dificuldades, né? Mas abrir nosso coração ao Pai sempre é uma boa coisa. Vamos orar então, pedir aqui pelo Claudemir Ruiz, pela Jandira Vieira Forlan, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Rismilha, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, aí vamos recuperando o Maurício Barros, recuperando também o André, recuperando também o Ivonete. E aqui vamos orando também, claro, pela Lisiane Pérez Garcia, também pela Isadora Pérez, pela Maria Ângela Bela Basta, Lene de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio Muniz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Nicolúcio, Vanina Nicolúcio, Eliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Jéssica Svensson, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferro, Maria das Graças, Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Bastos, Maurício Barros, aquele abraço, meu caro Maurício. Então, meus amigos, vamos nesse momento levar nossa prece ao nosso Pai. Nesse início da melodia, vamos então tranquilizar nosso corpo, nossa mente. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, Seu nome, Mestre Jesus, e Pai, nós nos agradecemos
pela vida que sua misericórdia nos concedeu. E assim juntos podemos também agradecer, Mestre Jesus, que está sempre conosco, e louvar a vós, querido Pai, querido Mestre Jesus, pedir suas bênçãos aos aniversariantes felizes esses dias, a todos nós, a todos os pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo. Abençoa, Pai, nossos entes queridos, familiares, amigos que nos deixaram, caminhando no plano espiritual. Abençoa nossos irmãos que também estão nos deixando nesses dias. E abençoa estes que demos os nomes, a estes que em nossos lares mentalizamos, que sabeis bem a necessidade de todos eles e de todos nós, Pai. Fortalece-nos a todos pelas nossas difíceis caminhadas, abençoando ainda nossas famílias que tanto necessitam, pois há muitos compromissos que precisamos resgatar. Abençoando ainda todos os seus filhos por este mundo, e muitos em grande sofrimento. Fortalece a todos, Pai, e a todos nós, e aos dirigentes das nações, abençoa, para que sim trabalhem pelo povo que tanto necessita, cada vez mais, elevando sim acima do orgulho e da vaidade, tão comuns à época. Por isso, amado Pai, pedimos ainda suas bênçãos aos nossos irmãos que estão à procura do trabalho, aqueles que têm seu trabalho, que o valorizam, e aqueles que nos dão o trabalho. Sejam todos abençoados para a caminhada do dia a dia. E assim ainda pedimos, Pai, pedimos sim pelas nossas casas de oração. Abençoa, onde seus filhos vão felizes vos agradecer, vos louvar. E abençoando a estes nossos irmãos que estão vindo a este mundo. Abençoa também nossas crianças, jovens, adolescentes, para que façam das vidas de todos o melhor, e que sim, que haja em seus corações e em suas atitudes as virtudes do amor, as virtudes do respeito, da gratidão, paciência, tolerância, da indulgência, para que a sabedoria se faça em seu caminhar, que juntos possamos todos resgatar este planeta que criastes para nós, amado Pai, e que tanto nós já machucamos, a nossa ignorância, a nossa ganância, quanto mal já fez a este mundo, que precisamos recuperar. Fortalece-nos nesta caminhada e nesse desejo. Assim, Pai, levamos a vós, alegremente, ao nosso querido Mestre Jesus, a oração que este nos trouxe, e disse a todos nós, elevando suas mãos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para sempre. E assim, amado Pai, pedimos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia para todos nós que nos reunimos neste momento e para todos os seus filhos, encarnados, desencarnados neste mundo, onde estejam, como estejam, que seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais venham a todos nós, equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que esse amor traga para nós a harmonia, que harmonizamos nossos lares, que levamos onde formos. E por isso, abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, nossos irmãos perdidos na sua caminhada, para o retorno necessário ao caminho do bem. E assim nós os agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, querido, sempre conosco, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, olha aqui, vamos ouvir, não vamos cumprimentar vocês que já deixaram aqui o boa noite, que eu aqui estou vendo, né? Olha aqui,
Márcia Miranda, em tempo de ouvir a oração, que bom, mas o importante é mentalizar e levar o bom pensamento do nosso Pai, nosso Mestre Jesus, né, Márcia? Bem-vindo. Márcia Miranda, então, nosso abraço, também para Cláudia Celeste, a Maria Helena Lima, Toninha Pericinão, psicanalista, Carlos Eduardo Aragão, Fábio Fidelis, Roberto Messi, Alzira Crepaldi, e todos aqueles que eu já falei também, né, a Sandra Oliveira Vita, todos vocês que estão conosco. Que as bênçãos do Pai estejam sobre vocês, estejam em seus lares, não é? Harmonizando, fazendo com que tudo transcorra nesta noite, a mais absoluta paz, que tenham dias maravilhosos pela frente, a terça-feira, quarta-feira, vamos nos reunir novamente, né? Com a graça de Deus, e convido vocês, né? Sempre o pessoal daqui de Americana, que amanhã também no Paz e Amor, teremos a palestra da Janaína, a Janaína estará conosco, às 19h45, sua palestra lá no Paz e Amor. Também convidando para amanhã, que você levantar lá pelas 8 horas, né? Aquele horário assim. Se você estiver em casa, não for trabalhar, liga lá, ou aqui, né? No perfil que nós vamos ter transmissão do programa Sinal Verde, com mensagens espíritas, Dr. Jaime, muita alegria, né? E estaremos das 8 até as 9h30, aguardando vocês também, o bom dia de vocês. Vamos lá, sejam generosos no bom dia, vamos espalhar amor, né, gente? Então, também convite para vocês, tá bom? Aqui, das 8 às 9h30, também no perfil do programa Sinal Verde, nós estaremos transmitindo. Então, queridos amigos, eu e Célia queremos agradecer a vocês, um beijo grande, aquele abraço coração a coração. Estaremos de volta na quarta-feira, com mais Evangelho, mais Joana de Ângeles, e com as bênçãos de Deus iluminando nossos dias, né, tranquilizando nossos corações, harmonizando nosso corpo físico, que tenhamos dias lindos, agradáveis, saudáveis pela frente. Fiquem todos maravilhosamente bem, que a paz do Senhor esteja sempre conosco, esteja sempre convosco. E essa paz, esse amor, vamos distribuir, minha gente, onde formos lá, no nosso bom dia, boa noite, vamos colocar umas pitadas de harmonia e de paz que a gente recebe graciosamente. Fiquem todos muito bem, ótima noite e até quarta-feira. Tchau.